Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, até o momento que assim cessarmos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, assim nos diz. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos estava perto dali, no monte, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhe permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, que o nosso coração seja a habitação do Teu Espírito. Nos protege do mal, Senhor Jesus Cristo. Entra com poder, Senhor Jesus Cristo, pela Tua paz, meu Deus, pelo Teu poder sobrenatural de converter as pessoas, de convencer do pecado, da injustiça, e vai, Pai Santo, expurgando tudo que é mal, tudo que é das trevas, toda a impureza, todo o mal, Pai Santo, tudo aquilo que o inimigo sutilmente infiltrou dentro das nossas casas espirituais, da nossa casa pessoal, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai fazendo uma varredura, Pai Santo, e tirando para fora tudo que é mal. Senhor Jesus Cristo, purifica o nosso coração, para que, Pai Santo, possamos Te servir. Nós Te suplicamos, já estamos santificados pela Tua palavra e queremos Te servir, Te acompanhar, queremos Te seguir. Senhor Jesus Cristo, assim Te suplicamos. Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida como canal da Tua comunicação, usa os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição para pregar a Tua palavra nesta manhã de domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os espíritos imundos contrários à missão da pregação do Evangelho sejam afugentados agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a legião parte em retirada agora, afastada e afugentada pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Filho do Deus Altíssimo, glorificamos o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Regiões, territórios. Podemos ainda contrastar no mundo, antes de se cumprir a Agenda Global da ONU 2030, ainda podemos encontrar um mapa dividido em nações. Nós vemos as nações assim divididas no mapa, divididas nos continentes, e em cada nação a sua cultura específica. A história é muito longa para aqui traçarmos em poucas palavras. A formação das nações
Mas uma coisa é bem certa, ao observarmos especificamente as Américas, visto que Cristóvão Colombo chegou aqui primeiro em 12 de outubro de 1492, mas quem levou o nome do achamento foi Américo Vespúcio, vemos que houve uma influência, grande influência dos europeus como grandes nações, como local civilizado, e assim introduzir uma cultura civilizatória para trazer em especial, atravessando o Atlântico e trazendo em especial o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos hoje, nos dias de hoje, impregnada em nossa cultura, a cultura judaico-cristã. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque foram os portugueses que aqui acharam o Brasil, pois trouxeram para cá o cristianismo, o catolicismo romano. Imaginem se Portugal tivesse sido conquistada, dominada pelos ex-islâmicos. Se fosse tomada pelos ex-islâmicos, terrivelmente, talvez hoje a religião de maioria no Brasil seria o ex-islamismo. E aí nós estaremos numa situação muito difícil. Talvez não existiria o carnaval, como para muitos aí que gostam de carnaval. Nós somos cristãos, abominamos a festa da carne. Mas talvez as mulheres teriam que andar de burca. E a lei da Sharia, Shariex, é terrível, principalmente para as mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho chegou aqui. E o Evangelho assim sendo difundido de boca para boca, de ouvido para ouvido, assim foi de boca para ouvido, chegou aos nossos ouvidos nos dias de hoje. As bênçãos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou até nós. E para chegar até aqui não foi nada fácil. Para você que nos assiste, você veio do mundo, você estava lá atolado num charco de lodo, no pecado, na imoralidade, e um dia essa palavra entrou pelos seus ouvidos, e essa palavra promoveu uma revolução, e houve uma ruptura. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você olha para trás e sente nojo daquele passado, você glorifica a Deus. E hoje você quer permanecer nessa região celestial, porque é algo terrível, né? O Senhor Jesus Cristo nos alerta acerca do estado espiritual que ficará, a condição em que vai ficar uma pessoa que ouve o Evangelho, é purificada pelo Espírito Santo, os demônios são expurgados, mas a pessoa na apostasia abandona a fé e retorna para o mundo. O apóstolo Pedro, definindo em poucas palavras, nos diz que é como a porca lavada que volta ao chiqueiro e o cão que volta ao vômito. O Senhor Jesus Cristo é mais profundo ainda em dizer que os demônios expulsos do corpo de uma pessoa vai para regiões áridas, os desertos, habitações dos demônios, segundo a cultura judaica, e depois ele volta com o reforço de mais 7 espíritos imundos para reforçar as suas intenções, os seus intentos de destruição na vida de uma pessoa. Por isso que com a fé não se brinca, por isso que com o Evangelho não se brinca, por isso que é muito importante nós preservarmos, conservarmos o hábito da leitura da Palavra de Deus, mantermos a higiene espiritual das nossas vidas todos os dias. Há uma necessidade de higienização diária da nossa vida espiritual para não darmos lugar ao acesso de demônios. Demônios pequeninos, outros demônios maiorzinhos, dependendo da quantidade de pecado, pois é por meio da prática do pecado, da reincidência na prática do pecado e dos vícios que os demônios podem fazer uma terrível operação de destruição na vida das pessoas. Haja vista, antecipando o final dessa mensagem, veja o que os espíritos imundos fizeram àqueles porcos. Então logo receberam permissão do Senhor Jesus Cristo para se inserirem naqueles porcos, na manada de porcos. O que eles fizeram com os porcos? Dirigiram os porcos ao precipício e matou toda a vara de porcos. Todos aqueles porcos foram mortos. Bem assim é a ação dos demônios quando ele entra na vida das pessoas. Ele
Ele entra na vida da pessoa com o intuito de levar ao precipício e matar. E a morte é eterna, pois sabemos que o homem, quando dá o seu último suspiro de vida, sem ter confessado a ressurreição e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sem ter confessado os pecados, ele vai direto para o precipício e a morte é eterna. Fica bem claro e explícito a ação dos demônios na vida das pessoas. E alguns pastores até fogem desse assunto, mas uma coisa é real, uma coisa é patente, é veraz. Existe uma batalha espiritual envolvendo a pregação do Evangelho. Existe uma batalha espiritual que envolve uma abertura de portas, um novo caminho, um novo acesso que o Senhor Jesus abriu na tua vida. O apóstolo Paulo fala isso diversas vezes na carta aos Colossenses. Orem por mim, pois uma grande porta foi aberta, uma oportunidade, uma janela de negócio, uma janela de oportunidade, uma porta foi concedida para a exposição do Evangelho naquela região. E aí imaginem que lá naquela região está tudo adornado, está tudo asfaltadinho, bonitinho, para o apóstolo Paulo entrar. Existe uma cultura amistosa dos povos que estavam ali. Vamos receber bem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, trazido pelo apóstolo Paulo. Engano seu. Dificuldades, lutas, resistência cultural. E a resistência cultural é algo terrível, porque existem regiões, existem crostas de demônios. Alguns povos, como eu disse, migraram ou foram forçados a ser trazidos para determinadas regiões. E naquele período antigo, como nos dias de hoje, de uma outra forma, povos levam, as pessoas são forçadas a ciclos migratórios e levam a sua bagagem cultural. E a bagagem cultural, às vezes, não é uma bagagem cultural aceita por Deus, visto que envolve culto a ídolos, paganismo, culto aos demônios, que o nosso Deus desaprova. Os irmãos sabem muito bem, basta nós viajarmos por este Brasil, nos seus 5 territórios, aí, nas 5 regiões, e nós vemos aí culturas, práticas imorais, com consentimento legal, mas que diante de Deus são abominações. Existem práticas religiosas, práticas culturais, que não existe nenhum ponto de concordância com a palavra de Deus, são completamente opostas, pois não existe censura à imoralidade, ao homossexualismo, à pedofilia e tantas outras práticas. Para outros credos religiosos, essas práticas são normais, até mesmo a zoofilia para algumas religiões, isso é normal. Basta pegarmos alguns livros de mitologia e nós encontramos algumas aberrações de alguns deuses que são híbridos, metade humano, metade animais. Então imaginem que tipo de culto essas pessoas em idades primitivas, antes do cristianismo, assim praticavam, que as pessoas praticavam para cultuar estes deuses. E a Bíblia deixa isso bem explícito. Veja aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no capítulo 5 ele é uma extensão da viagem missionária do Senhor Jesus Cristo. Não havia chegado ainda a hora de pregar o Evangelho aos gentios, mas veja que o nosso Deus, assim, trabalhando por seu agente divino, seu próprio Filho, pelo seu Espírito Santo, agora os discípulos se encontravam ali no mar da Galileia e vemos que eles são atacados. O mestre estava cansado fazendo a obra, estava cansado ali naquela viagem de barco. Talvez os discípulos pensaram, vai ser uma viagem tranquila, de volta para Cafarnaum. Não, Deus queria mudar o curso da história. E o mestre estava cansado. Imagine o mestre que não tinha tempo para descansar, a todo instante fazendo a obra de Deus, e ele coloca ali uma almofada na proa do barco, e estava ali descansando, e de repente se levanta a tempestade. Mais uma vez, mais uma tempestade para provar os discípulos, para testar a fé dos discípulos. Isso fica patente no capítulo 4, né? Isso fica patente aí
porque o Senhor Jesus Cristo, de certa forma, vem exortar a necessidade da fé dos discípulos diante das tempestades. O Senhor Jesus Cristo bem sabia que a sua hora não havia chegado, porque ele cria na palavra de Deus. E ele estava dormindo, descansado e sabia muito bem para onde ia, né? Até que os discípulos ali, diante do pavor, do temor, vão lá incomodar o mestre. Mestre, não te importa que morramos? E aí o mestre se levanta, interrompe o seu sono, vai lá repreender a tempestade e, como eu disse, censura a fé, faz com que os discípulos assim possam mensurar o seu nível de fé diante de uma tempestade. Você já tentou calcular a sua fé quando você está passando por uma adversidade, por uma tribulação, por uma aflição? Terrível, né? Ou mais terrível ainda é quando você encontra alguém mais novo na fé do que você e vem te passar uma lição de moral, citando um versículo da Bíblia para você que é um macaco velho na fé, tem tanto tempo de experiência dentro da casa de Deus. Quão terrível é, porque às vezes, né, nós vemos que o novo na fé, ele é alimentado por aquele versículo que ele decorou e ele está incentivando as pessoas naquela palavra que ele aprendeu. E aquele que está tanto tempo na igreja, não decorou muitos versículos, quando vem a tempestade, ele está apavorado, descontrolado e demonstrando a não segurança no Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus descansa em ti, descansa no teu barco, o barco não vai naufragar, não vai afundar. Veja que coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus repreendeu a tempestade e exorta para que eles reflitam no nível espiritual, no nível de fé. Não basta simplesmente ficarmos decorando os versículos. Nós temos que aplicar o poder desses versos da palavra de Deus em nossas vidas para repreender o mal, diante da crise, diante da enfermidade. Não adianta termos versículos, a ciência em nossa consciência e não aplicarmos este evangelho, esse conhecimento na pregação do evangelho. Que adianta abrir a igreja? Que adianta ter conhecimento e não abrir uma igreja? Que adianta ter o conhecimento e não evangelizarmos? Que adianta ter o conhecimento e a experiência com o Espírito Santo se somos crentes agindo secreto? Nós temos que estar pregando esse evangelho. Veja a oportunidade. A remanescente cristã de Filadélfia aqui é tão pequena, tão simples, a menor das igrejas aqui na região. Mas tem uma brecha, uma janela de oportunidade numa plataforma totalmente tomada pelo inimigo, que é o YouTube. Uma plataforma esquerdista, mas nós aqui temos uma brecha de oportunidade. Vamos colocar a nossa igreja na plataforma do YouTube e assim a gente prega para o mundo inteiro. Eu posso dizer hoje que o pastor Fernando prega para o mundo inteiro. Basta você clicar na engrenaginha e o que o pastor Fernando está pregando vai sair até em mandarim, se você quiser. Em árabe, vai sair em polonês, na língua que você quiser. Aproveite as janelas de oportunidade para aplicar o conhecimento que você tem da palavra de Deus. Quer ver o nível de batalha espiritual que te aguarda? Quer ver níveis maiores de situações que envolvem batalha espiritual? Uma coisa bem certa. Eu comecei essa mensagem dizendo que existem territórios, existem regiões dominadas pelo inimigo. Basta você ver as mensagens do missionário Ronaldo Lidório, da Presbiteriana, e você vê lá ele descrevendo as coisas que ele enfrentou. O missionário Escriló, eu tenho uma lista de missionários aqui, alguns amigos da Kairos, e eles relatam o que eles encontram quando vão enfrentar as batalhas culturais em regiões onde existem castas demoníacas, regiões onde existem mais de 5.000 deuses que são cultuados. Toda forma de imoralidade, licenciosidade, de bestialidade são praticadas. E os servos de Deus, munidos do poder do Espírito Santo, vão até essas regiões. Como diz a música do Milton Nascimento, quando o artista tem que ir onde o povo está. Ou seja, os servos de Deus vão aonde os eleitos, aqueles que serão eleitos, estão nessas regiões, dentre os 5 continentes, enfrentar os desafios.
E o mestre nos dá um belo exemplo aqui. Veja que eles chegam do outro lado, na região de Gadara. Era uma região gentílica. E os habitantes dali eram chamados de Gerasenos ou Gadarenos. E aí faz a descrição que tão logo o Senhor Jesus Cristo desce do barco, mais uma batalha espiritual se inicia. Veja que o grande vendaval começou ali no mar, de certa forma eram os demônios, tentando impedir que o barco do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, chegasse ali naquela região. E agora, tão logo, eles chegam ali, o Senhor Jesus chega ali, os demônios ficaram enfurecidos porque estariam sujeitos a ser retirados do seu território. Talvez você já esteja até se lembrando que o demônio, o legião que é expulso daquele homem, ele pede, não nos tire do território, deixa-nos ficar, deixa pelo menos a gente habitar nos porcos. E quando eles vão para os porcos, eles mostram a intenção deles. A intenção dos demônios instalados em certas regiões é destruir toda aquela região, destruir as famílias, desconfigurar por completo o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Veja, em alguns estados aqui do Brasil, eu amo o povo baiano, meus padrinhos de casamento são povo baiano, né? São baianos, mas veja como se torna a Bahia no carnaval, né? As pessoas ficam completamente desconfiguradas e põem para fora o que de pior tem de desejos da sua carne. Toda forma de lascívia. São regiões onde existem castas demoníacas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque existe um povo pé para trás, lá na Bahia, que está em oração, que está em clamor, em busca ao Senhor, e existe um povo santo que ora e que clama ao Senhor naquela região. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ao invés de ser recebido com boas-vindas, olha, o Senhor Jesus, o Nazareno está aqui, vamos recebê-lo, tirem as capas para que o rei possa pisar aqui. Não, já vem aqui 2 endemoniados. O texto de Marcos cita apenas um endemoniado. O texto de Marcos cita apenas um endemoniado, mas outros textos, o outro texto em Mateus vai mostrar 2 endemoniados naquela região terrível, pois ali perto havia um cemitério. Veja bem, assim que saiu do barco, um homem possesso de espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Falamos aqui, novamente, eu toco na ênfase de territórios dominados pelo inimigo. Veja que para a cultura judaica, nas leis da higienização pessoal, da saúde pessoal, Deus assim concedeu uma legislação de pureza, de higienização, de uma vida saudável. Veja que o demônio fazia com que esse endemoniado, com que esse homem, que a imagem e semelhança de Deus, habitasse numa região onde os judeus assim discriminavam, que era um local onde os mortos eram enterrados. Analisando a cultura de hoje, vemos que a pós-modernidade, assim fomentada desde as universidades a toda a indústria do entretenimento, vemos que se formam minorias, grupos, se formam assim tribos urbanas que identificam ideologias satânicas. Alguém aqui talvez se lembre do movimento Dark? Um grupo que cultuava um tipo de música chamado gótica, eles se vestiam de preto, faziam maquiagens meio tenebrosas e assim ficavam no cemitério lendo livros de Edgar Allan Poe. Ficavam ali namorando e até tendo as suas relações ali em sepulcros, em túmulos. Ao terrível, alguns praticavam até vampirismo, ao ponto, eu vi o testemunho de uma jovem que era desse movimento, hoje ela pertence a uma grande denominação, ela tinha o seu namorado lá e ela cortava o braço para que o seu namorado bebesse o seu sangue e vice-versa. Um bebia o sangue do outro, namoravam dentro de cemitérios, só usavam roupa preta, faziam rituais macabros para serem vampiros. E aí surgiu aquele filme lá
Lembra o nome daquele filme do vampiro lá? Esqueci o nome da menina que se apaixona pelo vampiro lá, né? E a moça quer ser vampiro e criam todo um romance lindíssimo para a cultura mundana, para o mundo secular, de um amor de pessoas que vivem nas trevas. Drácula, filho do dragão, filho das trevas. Quer você ser filho das trevas? Né? O que a palavra de Deus nos diz acerca de sangue? Basta você ler Gênesis capítulo 9, diversos versículos lá, Levíticos 16. Sangue não pode ser ingerido. No Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, nós vemos que as decisões em plena dispensação da graça para a igreja de Cristo é não comer carne sufocada, manter-se longe dos ídolos, da imoralidade sexual e não consumir sangue. Lembrei do nome do filme, Crepúsculo. Não pode consumir sangue. Não se pode consumir sangue. E mesmo assim nós vemos que a mídia, essa cultura mundana fomentada pelo diabo, incentiva no entretenimento ao consumo de sangue e da imoralidade. Isso é terrível. Veja aqui o que o diabo faz. Faz a pessoa viver num lugar imundo. Né? Eu não gosto muito de cemitério, mas como pastor às vezes eu vou ter que ir lá ministrar ofício fúnebre de pessoas queridas, irmãos da igreja, e temos que passar por essa situação. Mas não é um lugar para se fazer, para se tornar habitação. Mas o demônio faz questão de humilhar o homem que é a coroa da criação, a sua imagem e semelhança, e fazer a pessoa morar no cemitério, no sepulcro, no lugar imundo. Veja no verso 3. Esse homem morava nos sepulcros, habitava ali. Nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo. Então o diabo entra no corpo da pessoa, torna o ser humano, a coroa da criação, a habitação do demônio, e desconfigura-o ao ponto dele morar nos sepulcros. Veja o que o demônio é capaz de proporcionar, né? Força, porque imagine a sociedade, principalmente os familiares, quando viram que esse homem estava, e todos que moravam ali, pois foram vistos dois, né, que vieram ali receber o Senhor Jesus Cristo. Alguns, os parentes dessa pessoa não conseguiram mais conviver com uma pessoa assim dentro de casa. Veja o que acontece muitas vezes nas famílias nos dias de hoje. Existe um partido aí que vai concorrer a segundo turno na eleição aqui de São Paulo, que ele fala nas suas pautas de governo, no seu projeto de governo, legalização das drogas. Legalização de toda sorte de droga e de outras coisas que eu não posso dizer aqui, senão com certeza vão barrar esse vídeo. Né? E como eu disse, é uma plataforma esquerdista. Né? Liberalização das drogas. Você já conviveu com drogaditos dentro de casa? Não que nós cristãos, nós amamos a todos. Deus ama os pecadores. Mas Ele não tolera o pecado. Nosso Deus não tolera o pecado. Se o nosso Deus não tolera o pecado, imagine as famílias para sobreviverem com pessoas que estão viciadas e querem ali nutrir o seu vício. Eu conheço alguns tristes testemunhos onde jovens que caíram nessa vida começam a roubar tudo que tem dentro de casa para poder saciar o seu desejo de consumir aquela droga. As drogas vão definhando aos poucos a vida da pessoa. E chega um ponto que a pessoa abandona o trabalho, não quer mais estudar, não quer viver uma vida sociável, vai emagrecendo, vai destruindo o seu próprio corpo, pois quem peca, peca contra si mesmo, peca contra Deus e peca contra o seu próximo, não vai tendo mais convívio familiar e a pessoa vai para as margens, a própria pessoa, por suas escolhas erradas, por consequência dos seus vícios, vai ficando às margens da sociedade. Basta você dar uma olhadinha no centro de São Paulo, lá na Cracolândia, né? Veja que existe toda uma estrutura de lucro ali na Cracolândia, traficantes obtêm lucro, o lucro disso é transferido para alguns partidos políticos, né, em defesa, né? E aquele problema vai se avolumando cada vez mais. A gente pensa que está diminuindo, que alguns morrem pelo consumo de droga? Não, muito pelo contrário. Sempre existe um incentivo para que mais pessoas se tornem adeptas desta prática. Então veja que o usuário de droga, ele vai sendo jogado para a exclusão.
E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo vai em busca deste que é excluído, deste que está abandonado, desse que foi jogado para fora. Ninguém mais quer contar, porque passa a não tomar banho, fica fedendo, seu rosto, seu hálito, tudo é destruído, tudo é desconfigurado, e a pessoa começa a viver como um dejeto humano a quem todos desprezam. Veja que os demônios são capazes de proporcionar a vida dessa pessoa. Algumas pessoas, para conterem, com certeza, os seus familiares ali, né, munidos de homens fortes do bairro, do vilarejo ali, vão tentar amarrá-lo, que só assim ele poderá ser contido, nem com correntes. O demônio que estava sobre a vida dessa pessoa proporcionava a ela força ao ponto de quebrar correntes. Veja o poder do diabo na vida dessas pessoas. Veja no 4, porque ele havia sido preso muitas vezes, não foi só uma corrente que ele quebrou, foram várias correntes, várias vezes, com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Tinha alguém que tinha poder, o Senhor Jesus Cristo. Veja, algo mais terrível ainda, no verso 5, noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Veja que situação terrível. Se ferindo com pedras. É muito comum vermos até nos dias de hoje pessoas que vivem às margens da sociedade, que as suas famílias já rejeitaram, já abandonaram, e o Estado, às vezes, o poder público vai esperar sentado, que não vai resolver o problema. Eles querem que esse problema cresça para fazer discurso político em palanque, né? Não, ninguém pode resolver, ninguém pode. Então essas pessoas ficam ali, ó, gritando, se ferindo, com o rosto ferido, machucadas, fedendo, com casca de sujeira, descabeladas, sujas, né? É tudo isso que o diabo quer fazer. Algo mais terrível ainda, que além de estar ferido, gritando, porque os demônios se apossam do cérebro, do centro das decisões das pessoas, veja que os demônios faziam a pessoa andar nu. Faz os endemoniados andarem nus, eles não são mais vestidos, ou seja, eles perderam toda a noção da moral. Algo terrível, basta você observar hoje os programas de entretenimento, algumas pessoas que sobem ao palco para fazer entretenimento. Vejam como se comportam. É um comportamento anormal. Anormal daquilo que a gente pode conferir na identidade, que seja do sexo masculino ou feminino. É um comportamento anormal onde você não sabe identificar a feição sexual da pessoa. Se a pessoa é homossexual, bissexual, fica indefinido, ou seja, a moral da pessoa é desconfigurada. A nudez, o mau cheiro, tudo isso que o diabo quer fazer na vida da pessoa. Veja que o Senhor Jesus ali vai até essa região para tentar mudar a sorte dele, para mudar a sorte desta pessoa. Veja no verso 6. E ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Veja que o demônio que estava sobre a vida daquela pessoa vem ali e reconhece o Senhor Jesus Cristo. Algo de maravilhoso que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 2 de Tiago, que os diabos têm fé e tremem. Eles creem em Jesus, o Filho de Deus, e eles tremem. Quando os demônios, aquele endemoniado vê o Senhor Jesus, os demônios se sentem ameaçados. Nosso território agora está ameaçado. Vamos ser desmascarados. Existem regiões e áreas da nossa vida que ainda estão mascaradas. Existem setores nessa sociedade que estão mascarados. O diabo põe um disfarce. E a pessoa pensa que aquilo é bom. Está sendo ensinado em livros. De diversas formas, as pessoas estão pensando que aquilo é bom. Não. Jesus vem para desmascarar e desbaratar do território, para mostrar esses espíritos imundos que estão sobre a vida desse homem, o que eles querem fazer com este homem, eles vão fazer com todos vocês. Que vão fazer com os porcos, é que vão fazer com vocês. Vão jogar vocês do abismo abaixo e vão matar vocês. Vão destruir vocês para sempre. Veja algo interessante, veja no verso 7.
clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Já notou que na cultura desse mundo existem regiões que odeiam a pregação da palavra de Deus? Veja os movimentos revolucionários no México, no Chile, na Bolívia. Veja movimentos revolucionários aqui no Brasil, como eles odeiam os símbolos do cristianismo. Destroem, fazem questão de queimar a igreja. Na Bahia uma igreja foi queimada, uma igreja evangélica. Não pense que nós, evangélicos, estamos isentos e protegidos. Se pegam os católicos, vão pegar a nós, evangélicos, também. Não pense que essa batalha não vai chegar em você. Vai chegar. Vai chegar o momento em que vai chegar a tua vida. Vai ameaçar a tua vida e vai tentar cercear a sua vida. A meta é destruir, destruir. Veja aqui algo interessante que ele fala. Roga-te, Deus, que não me atormentes. Ou seja, por que eles ficam incomodados e querem destruir o símbolo do cristianismo? Porque o Senhor Jesus Cristo tem poder de atormentá-los. Porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, o inferno foi criado para Satanás e os seus seguidores. Todos os anjos que se rebelaram e os seres humanos que são adeptos da cultura satânica, do orgulho satânico, vão morar no inferno. Então eles sabem, eles são atormentados pela verdade da existência eterna do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles odeiam o Evangelho, por isso eles odeiam aqueles que fazem a obra de Deus. Veja em Moçambique, nossos irmãos foram mortos num campo de futebol. Uma centena de cristãos foram decapitados num campo de futebol. Por quê? É a cultura religiosa, o radicalismo ex-islâmico que os decapitou. Eles odeiam o Evangelho. Por isso eles eliminam a igreja de Cristo. Veja aqui no verso 8. Pois Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito impuro. E perguntando-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Algo que o Senhor nos revela nesse texto, que nos traz ainda, vem nos ajuda a explicitar o conteúdo espiritual desta situação aqui. O Senhor Jesus Cristo não conversava com demônios, simplesmente o repreendia por seu poder e autoridade, sendo Ele o Criador de todos os espíritos. O Senhor Jesus é o Criador, mas Ele faz questão de deixar explícito esse diálogo com que Ele tem com aquele demônio que dominava aquele homem. E esse espírito diz que é legião. Por se falar em legião, logo se traz a ideia de que uma legião romana, porque era algo que estava patente, era uma região dominada pelo Império Romano, e eles viam constantemente as guarnições, as infantarias romanas ali passarem na região, nas suas embarcações, pois era uma área de domínio romano, e eles sabiam muito bem que eram muitos soldados. Para falar a verdade, 6.000 soldados, e eram soldados preparados para o ataque, para incendiar regiões dominadas, e eram guerreiros preparados para destruir o inimigo. Então, quando o demônio aqui se diz legião, logo traz a ideia que uma falange maligna de espíritos imundos estavam dentro daquele homem, trazendo toda aquela destruição. Haja visto o exemplo dele quebrar várias vezes a corrente. Então, uma legião de demônios, de espíritos imundos sobre aquele homem. Existiam vários demônios naquela região. O Senhor Jesus Cristo traz essa ilustração de que existem demônios destruindo a vida de pessoas, destruindo lares, agindo por meio de entretenimento, de diversas formas, mas tem pessoas que ainda não compreenderam a realidade dessa batalha espiritual. Não entenderam que a sua alma corre risco de morte. Sua vida está sob constante ameaça. Esse inimigo que matou aquela vara de porcos, que queria destruir este homem aqui, é o mesmo que quer destruir a tua vida. Porque tão logo eles destroem uma vida, eles migram para outros corpos reincidentes no pecado, que querem viver no pecado. Algo de interessante, que aqui existem 3 tipos de solicitações. No verso 12, os demônios rogaram a Jesus dizendo:
manda-nos para aqueles portos, para que entremos nele. Os demônios, os moradores e donos proprietários dos portos daquela região, e o endemoniado que vai ser liberto. Os três fazem pedidos ao Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante aqui que os demônios fazem um pedido. E o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele queria explicitar, queria ensinar aquela região. Veja o que os demônios estão fazendo na vida deste homem. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando aqui pelo diálogo com os demônios. Os demônios pedem para entrar nos portos. Quando eles entram nos portos, destroem aquela manada. O Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar. Olha o que esse demônio, o demônio que está na vida dele, vai fazer isso com vocês aqui. Vocês estão testificando isso? Vão lá, vão contar na cidade o que está acontecendo aqui. Veja o que vai acontecer e vai lá contar, que é o que os servos ali, os cuidadores dos portos vão fazer, né? Mas não estão entendendo ainda, né? E o Senhor dá a permissão, e como nós já enfatizamos aqui, os espíritos levam os porcos para o precipício, e os porcos ali morrem afogados. Destruição. Veja a segunda solicitação. Vemos que os cuidadores de porcos correm para a cidade e avisam os proprietários. O senhor tomou um prejuízo, viu? Não foi culpa minha, o senhor me colocou lá sobre a responsabilidade dos porcos, eu estava cuidando. Mas chegou um tal de Jesus lá, começou a conversar com os demônios que ficavam. Sabe aqueles demônios que ficavam? Sabe aqueles endemoniados que ficavam lá no sepulcro? Esse tal de Jesus de Nazaré, ela conversou com os endemoniados, só expulsou os demônios pediram para entrar nos seus porcos. E aí os porcos só foram precipitadamente, ficaram agitados, correram para o precipício e morreram afogados. Não foi culpa minha, é culpa daquele Jesus lá. E aí imagine a aflição daqueles que obtinham lucro com aqueles porcos. Vem para a região, né? Vem para a região enfurecido. E aí quando chegam lá são impactados com a paz do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, seus discípulos e os endemoniados que agora estavam vestidos, limpos, e estavam ali completamente sãos espiritualmente diante deles. Algo de interessante é que algumas culturas querem permanecer em suas práticas abomináveis. Algumas culturas não querem o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo trouxe um grande ensinamento de libertação da opressão dos demônios, do mal que os demônios causam na vida de uma pessoa. Mas as pessoas não querem a salvação. Jesus, tu está atrapalhando meus negócios aqui. Eu estou ganhando muito dinheiro com esses porcos aí. Olha o prejuízo que eu tomei. Sai daqui, Jesus. Veja a segunda solicitação aqui, no 17. Então eles começaram a rogar: Jesus, se retire do nosso território. Como eu disse, algumas pessoas têm territórios dentro da sua vida pessoal. Regiões no Brasil, na sua cidade, no seu bairro, existem regiões tomadas pelos demônios, mas muitas pessoas, mesmo tendo ouvido o poder da palavra, tendo ouvido a palavra, não permitiram que esta palavra pudesse os libertar nem santificar, não porque a palavra não tem poder, porque a pessoa não quer mudar de vida, as pessoas querem permanecer nas suas práticas, e os homens de posse daquela terra repreenderam Jesus para que fosse embora. Jesus atende os demônios, mas Jesus aqui vai também atender a esses proprietários de terra. Sim, eu vou embora. Veja a terceira solicitação. Aquele homem que foi liberto, com certeza mensura em sua vida, ali naqueles poucos instantes entre a libertação e a partida de Jesus. Eu sempre fui usado pelo diabo. E agora eu quero, depois de liberto pelo Rei, pelo Senhor Jesus, eu quero dedicar toda a minha vida, o resto da minha história ao Senhor Jesus. Eu quero ser discípulo. Como eu iniciei a mensagem, ainda não havia chegado a hora dos gentios. Mas vemos aqui o Senhor Jesus Cristo já preparando aquele que haveria de ser um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um comissionado na região de Decápolis para pregar o Evangelho. E aí o que nós vemos? Que o Senhor Jesus Cristo assim nega a solicitação deste homem que foi liberto. Vai para a tua casa,
conte o que aconteceu, mostre o milagre, mostre o que o Senhor fez pela tua vida, te libertando. Evangelize a tua família no teu vilarejo e seja meu apóstolo, meu discípulo, meu comissionado aqui nesta região. Olha que coisa maravilhosa. 3 solicitações. E o Senhor traz ensinamento nas 3 para as nossas vidas. O Senhor faz uma solicitação à tua vida nesta manhã. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a solicitação do Senhor Jesus para a tua vida. Entendendo que existem territórios, áreas dominadas. Entendendo que certas castas de demônio só são repelidas e afugentadas por oração e jejum. Mas revestidos de poder, e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas. Não é pela tua força, não é pela tua competência, mas pelo poder do Espírito Santo que está em nós, que nós cumpriremos a ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus Cristo.